Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma receitinha aqui de pão caseiro, tá bom, gente? Ele é muito fácil de fazer, muito simples e muito econômico. Bom, gente, aqui na minha bacia eu já coloquei 1 quilo de farinha de trigo sem fermento, tá bom? E vou usar um pacotinho desse aí, gente, olha, de fermento para pão, tá bom? Ele é próprio para fazer pão caseiro, tá bom? Pão, pizza, fazer esses tipos de coisa que a massa tem que crescer aí. Ele é bem fácil de fazer esse pão e bem gostoso, tá? Aí eu dou uma misturada bem, o fermento com a farinha de trigo e vou usar, gente, 12 colheres de açúcar, tá bom? Essas 2 xicrinhas dá certinho 12 colheres de açúcar e vou usar também 1 colher de sal, tá bom? Eu ia colocar um pouquinho mais de sal, mas resolvi deixar assim, porque o Dirceu gosta de um pão mais chegadinho no sal, mas eu não sou fã, eu gosto do pão, assim, sentindo o sal e o doce junto, tá bom? Aí, vou misturar bem esse açúcar, o sal e o fermento, olha, eu misturo bem, tá? Pra ficar tudo bem misturadinho. E logo em seguida eu abro aí esse buraquinho aí nessa farinha de trigo e vou colocar 2 xicrinhas de óleo, tá bom? Essa xicrinha aí, eu acho que ela não dá 50 ml, tá bom, gente? Mas eu coloco 2 dessa daí, aí ajuda o pão a deixar o pão assim bem fofinho, tá bom? Do jeitinho que eu gosto. Esse pão, ele é muito econômico de fazer. E se você tiver um fogão bom aí, dá até pra você fazer pra vender. Eu não faço aqui pra vender, gente, porque o meu fogão é ruim e meu forno também. E, gente, agora eu vou acrescentar aí a água, tá bom, gente? Essa água tá morninha, tá? Ela tá mais pra frio do que pra morno. Não pode estar muito quente, senão acaba cozinhando aí o nosso fermento. Aí não pode, tá bom? Aí, eu vou colocando, acrescentando a água até chegar no ponto que eu quero, tá bom, gente? Do jeitinho aí que eu tô fazendo. Gente, olha, vou colocar mais um pouquinho de água aqui pra ficar no ponto que eu quero. E você pode ir colocando aos poucos a água, tá bom, gente? Até chegar no ponto aí que dê pra amassar essa massa, tá bom? E se você também não quiser usar a água, você pode usar o leite, tá bom? Você pode colocar ovos também, não tem problema. Eu faço assim porque sai bem mais barato, bem mais em conta esse pão. Ele não fica caro pra gente fazer, por isso que eu faço assim. E ele fica muito gostoso, tá bom? Todo mundo aqui em casa gosta do pão que eu faço. E agora é só amassar, minha gente. Tem que ter coragem de amassar esse pão. Tem que sovar ele bem sovadinho. Olha só. Aí você vai pondo na água aos poucos até ficar uma massa assim, gente, olha. E depois você transfere para a bancada. No caso, eu vou colocar aqui na minha pia porque é o único lugar que eu tenho que dá para me amassar esse pão, né, gente? E agora nós vamos amassar esse pão. Amassar ele, gente, bem amassado mesmo, sovar, amassar não, né? Eu vou falar sovar aqui. Você sova bastante. Bom, pelo menos eu sovo bastante para ficar assim, depois que assar, fica uma massa bem gostosa, sabe? Nossa, fica muito bom. E o meu tripé tava caindo, gente, que nem é um tripé, é uma lata que eu coloco o meu celular em cima. Eu tenho que providenciar um tripé aqui pra mim. Mas, se Deus quiser, logo, logo eu vou conseguir comprar um. Aí, gente, você pode colocar um pouquinho de farinha de trigo, tá? Você vai colocando aos pouquinhos de farinha de trigo pra você ir amassando esse pão, tá bom? Mas a massa fica tão boa que nem gruda assim na pia. Você viu que nem grudou, né? Então, ela fica muito boa de trabalhar mesmo, essa massa
desse pão, gente. Fica muito bom mesmo. E fica bem gostoso também. Uma delícia esse pão. Eu dei uma aceleradinha aqui, gente, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, né? Mas depois que você amassou bem, olha só, eu dou uma viradinha na massa, abro ela também, porque como que eu não vou passar no cilindro, ela tem que estar bem sovada essa massa. Olha, depois eu coloco na bacia, olha, na bacia mesmo que eu amassei o pão, e vou deixar dobrar de volume, tá? Uns 30 minutinhos. Como que tá calor, não vai levar 30 minutos. Vou pôr um paninho em cima e vou aguardar. E olha só, gente, a minha massa, ela já cresceu, olha como ficou. Ficou uma massa bem bonita. Tá vendo, gente? Fica assim, ó. Tem que deixar crescer, tá bom? E agora, eu vou dividir essa massa em 3. Gente, eu vou fazer 3 pão, tá bom? Olha como que ela fica bonita. Gente, olha, reservei ali os outros 2 pães, né, que eu vou fazer. E agora eu vou abrir com um rolinho essa massa. Se você não tiver rolinho, você pode usar uma garrafa, alguma coisa aí que dê pra você abrir essa massa, tá bom, gente? Aí você não precisa deixar tão esticadinha, não. É só para ajudar, né? Mas se caso você não tiver nada que dê para abrir essa massa, você pode só ir abrindo com a mão, deixando ela mais grandinha assim com a mão e enrolar, não tem problema também não. Agora vamos enrolar o nosso pão, gente. Agora é só enrolar, olha, desse jeitinho aí, é muito fácil de fazer. Se você nunca fez, vale a pena fazer, porque também economiza, né? Fazer pão em casa, ainda mais aqui em casa que é bastante de gente. Aí eu passo um pouquinho de farinha de trigo por cima e a minha forma, gente, já tá untada somente com óleo, tá bom? Untei ela com óleo e só isso. Agora, gente, eu vou enrolar todos os pães e já mostro aqui pra vocês, tá bom? Gente, olha, é muito importante, depois que eu terminar aqui de enrolar meus pão, os pães, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr um pano de prato lá na forma, né, em cima deles, depois eu vou colocar um saco plástico e vou deixar esses pães crescer, tá bom? Eu vou deixar eles dobrarem de volume. Depois que eles dobrarem de volume, aí sim eu vou pôr eles para assar, tá bom, gente? Então, não pode só amassar e já pôr no forno para assar, não, tá bom? Para você aí que nunca fez os pão, né? Para você que nunca fez pão, talvez você não saiba, né? Então, você tem que esperar deixar esse pão crescer primeiro, para depois você pôr no forno para assar, tá bom? Gente, terminei aqui de enrolar meus pães, agora eu vou pôr eles para crescer e olha só, gente, eles estão prontinhos para ir para o forno, tá bom? E aqui meus pães estão já assados, olha que lindos que eles ficaram. Se você não gosta deles assim, bem douradinho, você pode deixar eles mais clarinhos, tá bom? Aí é gosto de cada pessoa, eu gosto deles assim e também o meu forno não ajuda muito, né? E agora eu vou cortar, ele ainda tá quente, eu vou cortar aqui pra vocês verem como que ele fica bonito e ele fica bem macio, gente. Vale muito a pena pra você que gosta de de comer aí um pãozinho caseiro com um cafezinho da tarde, fica muito gostoso. Eu vou fazer um chá aqui, tá, gente? Pra gente comer aqui esse pão
maravilhoso e delicioso que ficou. Olha, para você ver como ele fica macio, gente. Vale muito a pena fazer esse